Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Nós vamos ver nesta lição os elementos que tinham no pátio, alguns dos elementos, e qual é o simbolismo que eles trazem para nós nos dias de hoje. No nosso texto áureo, que está em João, capítulo 10, versículo 9, diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, ele falando que ele é a porta. Só por ele nós conseguimos entrar, nós conseguimos alcançar a vida eterna. Então veja, vamos ver nessa lição essas questões que nos traz as revelações para nós, qual o sentido para a nossa vida no dia de hoje, aquilo que tinha no tabernáculo. Na nossa verdade prática, diz assim: para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Por quê? Jesus é que nos purifica de todo pecado. Jesus é a porta qual nós adentramos nela, qual nós entramos por ela para alcançarmos a vida eterna. É somente através de Jesus que nós alcançamos. E nós vamos ver o simbolismo que tinha no tabernáculo acerca de Jesus. No Êxodo capítulo 27, versículo 9 ao 19, que é a nossa leitura bíblica em classe, diz assim: Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Como nós estamos estudando nesse trimestre, nós estamos vendo, meus irmãos, mais uma vez dizendo que todas as partes do tabernáculo eram medidas que o próprio Deus tinha dado a Moisés. Foi Deus que disse a medida que tinha que ser o tabernáculo. Então veja que Deus é um Deus detalhista, ele se preocupa com os detalhes, ele se preocupa com os metros, ele se preocupa com os centímetros, ele se preocupa com os milímetros, ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. Assim como estava mostrando para aquele povo que ele se preocupava com os detalhes do tabernáculo. Tem questões que Deus não vai responder. Por que o tabernáculo tinha que ser desse tamanho? Por que não podia ser maior? Por que não podia ser menor? Por que não podia ser mais estreito? Por que isso? Por que aquilo? Tem perguntas que Deus não vai responder para nós. Por quê? Porque Ele é Deus. Se Ele falou, nós temos que cumprir. Ter coisas que não vão ser explicadas a nós. Os detalhes da nossa vida que às vezes Deus trabalha, Deus não explica. E se Deus fosse explicar, mesmo assim nós não entenderíamos. Então Deus às vezes não explica. E aqui nós vemos, por que Deus mandou fazer dessa forma? Não era simplesmente só ter um tabernáculo, mas os limites, mais os côvados, os metros, os centímetros, tudo é de Deus. Foi Deus que mandou fazer daquela forma. Então nós estamos vendo o porquê dos detalhes do tabernáculo. Aqui no versículo 16: E a porta do pátio haverá uma cobertura de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino, torcido de obra do bordador, e as suas colunas 4 e as suas bases 4. O 17. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. Irmãos, veja que o material que estava sendo usado no tabernáculo, aqui no caso no pátio, nas portas, foi Deus que detalhou como tinha que ser feito. Por que cobre? Por que bronze? Por que prata? Por que ouro? Por que Deus mandou fazer desse material? Nós não sabemos. O interesse é que Ele mandou. Tem coisas, mais uma vez dizendo, Ele não explica o porquê. Ele manda fazer e tem que ser feito da forma que Ele quer que seja feito. Porque Ele é a porta. Ele é a porta. Então Ele sabe qual é a medida que nós temos que ter para entrar nesta porta. A nossa introdução. O tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali Deus se centralizava no meio do seu povo e ele esperava que essa nação reconhecesse isso. Nessa perspectiva, estudaremos acerca da posição do pátio do tabernáculo entre as tribos de Israel. Descreveremos a construção da cerca do pátio e conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Cada imagem nos revelará um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória
de Jesus Cristo. Então, cada elemento, cada tipo ali, cada situação daquele pátio era uma forma de Jesus se apresentar a nós. É uma forma, um simbolismo, uma revelação que nós temos acerca de hoje. Ou como diz na lição, é uma imagem que se revela para nós, que Cristo se revela para nós. O pátio entre as tribos de Israel. Quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado esse ato, um senso de organização divina. Então Deus, ele organizou as tribos em volta do tabernáculo. Foi Deus, o próprio Deus, que organizou. Essa tribo vai ficar do lado sul, essa tribo do lado norte, essa tribo do lado oeste, essa tribo do lado oeste, essa tribo vai ficar aqui. Cada tribo deveria ficar da forma que Deus disse a Moisés. A parte 1. As montagens provisórias do tabernáculo. A palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. Então a primeira estrutura foi montada no Sinai e depois de 2 anos foi toda a estrutura feita. Mas com todos os detalhes que Deus tinha mandado. O próprio Deus confirmou o lugar e o aprovou com a manifestação de sua glória. Então quando ficou pronto, de que forma que eles saberiam que Deus tinha aprovado? Foi a manifestação aprovada, como a manifestação da glória de Deus naquele ambiente foi notória a todos. Todos puderam ver Deus aprovando da forma que eles fizeram. Por que eles foram aprovados? Por que o tabernáculo foi aprovado? Porque eles fizeram exatamente aquilo que Deus mandou. Porque eles fizeram a medida exatamente que Deus mandou. Usaram os elementos, usaram o material que Deus mandou. E aqui na parte 2, a posição do pátio do tabernáculo. Para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino resumido em Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então o tabernáculo, o santuário ficava no meio do tabernáculo, mas o tabernáculo ficava no meio de todas as tribos, como já falamos na primeira lição. Em todas as tribos o tabernáculo ficava no meio. O que era? Simbolizando a presença de Deus no meio do povo. Mas também aqui na parte 3, a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. De frente para a porta principal, o acesso ao tabernáculo. Então cada lugar tinha um exército. O exército da tribo de Issacar, outro exército da tribo de Judá, outro exército da tribo de Zebulon. Então Deus aqui no 1, no 2, no 3, no 4 vai dizer a posição, claro, das tribos, e através da posição das tribos os exércitos deveriam se posicionar ali, de uma forma organizada em todos os lugares do tabernáculo, em toda a volta do tabernáculo existia um exército. É bom nós colocarmos, porque era como se fosse a capital daquele povo, Porque, meus irmãos, se a capital de qualquer país ela é atingida, o país vira um transtorno. Por isso que no Brasil nós vemos que a capital, ao invés de estar no Rio de Janeiro, como era antigamente, se eu não me engano, o presidente Juscelino Kubitschek, ele transferiu a capital para Brasília, que é muito longe acerca do mar, que é muito longe acerca até de acesso aos outros países. Por quê? Para que não venha, se tiver alguma guerra, qualquer coisa dessa natureza, a capital não venha a ser atingida com facilidade. Nós vemos que a capital nos Estados Unidos é Washington. O Washington está bem longe do Oceano Atlântico, ele está, lógico, perto do Oceano Pacífico, mas está muito longe. Mas o Oceano Pacífico não é tanto navegável como o Oceano Atlântico. Então nós vemos que as capitais são sempre mais protegidas. Então nós podemos colocar até aqui uma ideia que essa poderia ser a capital dessa nação que era peregrina ali no Egito, no deserto. E depois, quando nós vemos o templo, onde estava o templo era a capital de Israel. Hoje não é a capital mais de Israel, Jerusalém, como era antigamente. Hoje é Tel Aviv. Mas nós vemos que era como se fosse a capital, deveria ser muito bem protegida. Por isso que toda essa organização. Na parte 2, no tópico 2, a construção da cerca do pátio. O cortinado de linho branco da cerca do pátio.
né? Uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22 metros e meio de largura, separava o tabernáculo das tribos ao redor. Era como se fosse aquela cortina que nós vemos que ficava em volta do tabernáculo, para as pessoas não terem acesso ao que estava acontecendo lá dentro. E o que isso nós podemos dizer? Assim não podia ver o que passava-se no interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo. É para eles não terem acesso, porque as coisas ali eram para pessoas preparadas, que era quem? Da tribo de Levi, os sacerdotes, os sacerdotes, os levitas, que ajudavam ali no culto, que ajudavam nos sacrifícios. Mas aqui na parte 2, colunas, cortinas e varais do pátio, as colunas de bronze foram feitas de madeira de acácia e ficavam presas na parte interior da cortina por bases ou placas de bronze colocadas sobre o solo. Nós vemos que foram colocados esses elementos para quê? Para poder demilitar a presença do povo dentro do tabernáculo. O povo deveria saber que tem um limite para se achegar. Hoje nós não temos limite, nós podemos se achegar a Deus. Mas naquela época foi delimitado um limite para aquele povo. E aqui, por fim, a expiação de nosso Senhor não apenas salvou-nos, mas abriu-nos a porta da comunhão cristã. Então, o que isso se reflete para nós? Depois de partir dessa obra, temos acesso às promessas de Deus, as quais nos dão estabilidade na vida cristã. Quando nós chegamos a Deus, que nós hoje temos essa possibilidade, nós temos uma estabilidade na presença de Deus. Assim como aquele povo tiveram, depois que foi preparado o tabernáculo, nós vimos que eles tiveram uma estabilidade. Claro, demilitado, tinham limites, porém tinha uma estabilidade espiritual. Portanto, a semelhança das colunas, cortinas e varais do tabernáculo, a obra expiatória de Cristo nos traz segurança, estabilidade e comunhão na vida cristã, como nós já falamos. Nos traz comunhão na vida cristã e também uma estabilidade na presença de Deus. Por quê? Porque nós temos que respeitar, eles respeitavam esse limite. A parte 3, acerca do linho, a santidade e a justiça de Deus. A parte reservada na esfera interna do pátio, separava pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus, ou seja, o Santo dos Santos estava além daquele véu e revelava a santidade de Deus. Ali os sacerdotes ministravam cerimoniais de sacrifícios pelos pecados do povo. Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava o pecador não tinha acesso ao Deus Santo senão por meio do sacerdote. Deus é santo e justo, o homem carece de santidade e de justiça. No entanto, em Cristo, o pecador é justificado e santificado para a salvação. Esse é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Só quem pode justificá-lo e santificá-lo é Jesus. Então, acerca do linho ali, era como se fosse a santidade do Senhor, que devia ser respeitada. É através dela que nós somos purificados. E quem fazia esse tipo de trabalho era o sacerdote, né? Tinha o linho, tinha a cortina que separava o santo do santo dos santos. Então esse linho separava o quê? O pátio do santo, do lugar santo. E nós vemos que ali o sacerdote fazia expiação pelo pecado do povo. A porta do pátio. A porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Para se entrar no pátio, havia apenas uma porta. Essa porta dava acesso ao local sagrado, onde Deus habitava. Então só existia uma porta para se achegar ao lugar sagrado. Irmão, só existe uma porta para se achegar a Deus. E essa porta é Jesus. Não existe outra porta. Para se achegar ao sagrado, só existia uma porta. Não existia porta na parte de trás do tabernáculo, nem nas laterais. Só existia uma porta, que era a porta da frente. E só por ali o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas podiam entrar. Então só existia uma porta. Não existe várias portas para se chegar a Deus. Não existe vários mediadores entre Deus e o homem. Só existe um mediador entre Deus e o homem. Quem é? Jesus Cristo. Ele é a nossa porta. É só por ele que nós podemos entrar. É só por ele que nós podemos se achegar a Deus. E é através dele que nós nos achegamos a Deus de mãos limpas, porque ele nos purifica de todo pecado. E aqui no parte 2, as 4 colunas e suas bases, uma tipificação do Evangelho. O que é o Evangelho? Os 4 Evangelhos, as 4 bases, segundo o comentarista da revista aqui, está falando que são os 4 Evangelhos, que nos traz a base acerca daquilo que o Senhor Jesus fez, daquilo que o Senhor Jesus realizou nessa terra,
como homem, descrito pelos evangelistas. Então veja que tudo isso que Deus ele proporciona é a porta. Vai dizer que forma que nós temos que entrar. Para passar pela porta, meus irmãos, tem que ser do jeito de Deus, não do nosso jeito. Para fazer algo tem que ser do jeito de Deus, não do nosso jeito. Então veja que quando Jesus ele fala algo para nós, é para o nosso bem. Quando ele dá detalhe para nós, é para nós cumprirmos esse detalhe, assim como aquele povo cumpriu. Então aqui nós vemos que as colunas, por que das colunas? Por que 4 colunas? Por que não 5? Por que não 6? Por que não 3? Porque deveria ser 4. E as 4 colunas fazem a tipificação dos 4 evangelhos que mencionam o Novo Testamento, que dá a entrada no Novo Testamento que nós hoje temos e que falam acerca de Jesus, mesmo que alguns repetem um ao outro, porém de uma forma diferenciada, de um do outro repete, mas traz de uma forma diferenciada sem contradizer um ao outro. E aqui na parte 3, as cores da cortina de entrada, diversos tipos. Então tinha azul, tinha branco, essas eram as cores da cortina do pátio. E por que essas cores, né? A cor da purificação, a cor da santidade. Então nós vemos que até as cores, o Senhor ele manda aquelas cores que deveriam ser feitas. Nesse aspecto podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu, a púrpura lembra a ideia de realeza, o carmesim lembra a ideia de humilhação e sofrimento, o branco lembra a ideia de justiça e perfeição. O Senhor Jesus remonta a essas cores, ele veio e foi para o céu, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é justo e perfeito e foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Então faz uma tipificação acerca da obra redentora do nosso Senhor. Então essa é uma tipificação, esse é um tipo de nós entendermos para os nossos dias de hoje o que simbolizava o tabernáculo. Claro que nós hoje não vamos construir um tabernáculo, nós temos o culto, nós temos a igreja. Porém a igreja tem os seus elementos e nós podemos entender através do tabernáculo a obra redentora do Senhor Jesus na nossa vida. E vamos agora para a nossa conclusão. Nessa lição, estudamos a centralidade de Deus em nossa vida por meio da posição do tabernáculo. Fomos estimulados a termos uma base e segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. E concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo como o único caminho para o pecador alcançar a salvação. Ele é o único caminho que conduz ao céu. Não existe 2, não existe 3, existe só um caminho, é Jesus Cristo. E não existe da forma que nós queremos entrar nesse caminho e trilhar este caminho. Nós temos que trilhar este caminho pela vontade de Deus, da forma que Deus quer que nós andemos por este caminho. Não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. E se nós andarmos do jeito de Deus, nós seremos ricamente abençoados. Irmãos, Deus nos deu o manual, o Senhor Jesus nos revelou o manual daquilo que Deus quer de nós. Só colocando o manual de uma forma fácil para nós entendermos, mas tem que ser do jeito dele, não é do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Saiba que a porta, ele é a porta, e só entra pela porta nas medidas que tem que passar pela porta. Essa porta tem medida, não é de qualquer jeito que se passa pela porta, mas tem as medidas que ele deixa nós passarmos por ela. E que nós possamos ficar com esse entendimento, meus irmãos, nesse dia, nessa aula, nesse comentário. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.